Não, aí bora começar café com loucura. Oxe, salu, savá, savabian. Então, né? Diante de uma crise, o que é que se pode se esperar, né? Mais um momento de loucura. E é somente o quê? Basicamente, só tô com 8 minutos para gravar um vídeo que, enfim, não importa. Inclusive, não vai ter edição, não vai ter nada do nada. O que vai ter basicamente é o quê? É, diante de uma turmalina, fazer realmente uma limpeza. Por isso que só tem parte dela, a outra parte eu joguei fora. Por quê, né? Já tirou uma metade de uma negatividade. E a outra negatividade tá onde? Só se tiver em Katsu. Mas é uma coisa de Stronzo, por quê? É uma coisa de hijos de la mierda. É, cada vez mais e mais eu fico impressionado com o quê? Como que existe uma falta de realmente de solução para os problemas. Porque diante de uma solução, eu basicamente é aquilo, né? Eu acho que é uma das coisas que é preciso melhorar diante de uma questão social que vem de um cunho assim, que eu falo, diante da psicologia mesmo. O que Freud tá ali questionando mesmo? Essa essa relação de como que é para controlar o instinto com o compromisso. Eu estou falando mais de forma não acadêmica, mas é diante de controlar o princípio do prazer com o princípio da realidade. Que no caso é a questão do eu, do ego, do superego, do id, diante das fases da infância, né? Desde muitas outras referências que traz consigo. Porque é incrível como que tal referência de psicologia é a psicologia freudiana, né? Porque se for pegar pela psicologia de Lacan, a psicologia lacaniana vai fazer o quê? Basicamente vai estruturar as todas as questões que Freud já analisava a respeito disso. Mas a carência principal disso tudo é, vou até tomar um cafezinho mesmo, e vai ser um gole de uma vez só, ó. Eita, um momento. Enfim, diante de tal situação que também traz consigo o quê? Que o princípio de Lacan vai ser estruturado a partir da base de Freud, que é a partir dessa questão do consciente, do inconsciente e do consciente concreto, que já realmente já é entre as relações e compromissos do ser humano. Mas a estrutura clínica de Lacan vai ser correlacionada ao quê? Essa questão da neurose, psicose e perversão. Que aí é uma base que Freud vai basicamente estar falando a respeito do texto base, livro base dele, que é relacionado a primeira obra basicamente é a Interpretação dos Sonhos, que é de 1905. Mas só que por datação mesmo é 1901. Começo do século XX. Mas em certa situação também, certo ponto, eu me esqueci até a editora que vai falar, mas realmente, por contexto assim, é 1905. Se não me engano, e se não me falha a memória. Mas também outra relação que traz consigo é a que eu me esqueci. Mas é a sexualização, a sexualidade infantil, que é uma obra principal. Vou deixar aqui a referência dos dois livros em questão, a imagem, para vocês situarem. E pegar por Lacan também, que vou deixar depois aqui. E é isso. Vocês pausam e olhem bem a questão do livro de Lacan. Nunca li a respeito sobre nada de Lacan, mas de Freud entendi essa questão
do, do desenvolvimento, o desenvolvimento mesmo da criança, dessa relação. Apesar que o livro é muito interessante, porque, enfim, é um calhamaço gigantesco que também fala sobre outros casos desta mesma concretude dentro da estrutura freudiana para depois ser passada por Lacan. E o vídeo basicamente é isso. Só quis resumir, resumo do resumo, e vai ficar realmente registrado aí no YouTube para quem quiser realmente ter o interesse por esse assunto, que basicamente é estudar mesmo todo o funcionamento psicológico e neurológico da questão humana, sendo muito estudado ainda por psicanalistas e psicólogos, e também diante de neurológicos, enfim, dentro da neurologia e tudo mais, dentro da neurociência também, que é outro ponto forte de análise. E esse foi mais um café com loucura, mas é um café psicológico, na verdade. Inclusive, se tratem, apesar que já passou, né? Mas conscientização, perdão a falha da minha oratória, mas a conscientização da questão à saúde mental é no janeiro branco, né? Já tira daí toda a base de tirar um peso das costas, né? Realmente fazer uma psicoterapia, uma terapia em conjunto, fazer igual a Ru, né? Sair das dependências da mente e das drugs. E é mais uma coisa que correlaciona a essa questão de reabilitação diante de drogas e mais drogas, ou diante de problemas com famílias, ou problemas diante da sociedade, diante de um fator que acumula o estresse do ser humano e que faz com que esse cortisol seja alto ou baixo, né? Porque um cortisol baixo basicamente requer o quê? Aí você já sabe. E o cortisol alto basicamente já é o quê? A propensão a outras questões do funcionamento do corpo para com o cérebro. E entenda uma coisa, o nosso cérebro não nos controla, é a gente que deve controlar o nosso cérebro, porque é a partir daí que sai os maiores ou piores pensamentos intrusivos, né? Inclusive, diante de tal estudo que muita gente faz diante de cérebros, basicamente isso daí gira em torno muito do que é a psicologia moderna, né? Porque antigamente o nascimento por si só da psicologia vem da base alemã, para depois vir essa nova psicologia diante de outros estudos, né? Pegar por Freud, depois pegar por Lacan, pegar depois Fanon, sabe? E enfim, isso entra na área da psicologia social, né? Em correlação com a sociedade e todo o universo da universalização dessa questão de como que vai funcionar o cérebro ou mediante a cérebros na sociedade em questão. E é isso, esse foi um café com loucura psicológica. Salut, ça va e arrivederci.